Olá, meus queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um momento de culto, de louvor, de adoração a nosso Deus e pedimos licença para adentrar no lugar onde você está, para levar a palavra do Senhor, para ministrar cânticos de exaltação, de glorificação ao nome do Deus Altíssimo. O salmo que foi ministrado nessa semana ao meu coração foi o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu ministrei esse salmo para algumas pessoas durante essa semana. E esse salmo é um salmo que falou muito ao meu coração, porque ele é muito propício e oportuno para o momento em que nós estamos vivendo. É um salmo que me dá promessas, que diz que quando eu busco o Senhor, Ele me acolhe, Ele me toma em seus braços. Ele se mostra como um pai cuidadoso, carinhoso, cheio de atenção, de provisão e fidelidade para comigo. E além do mais, Ele me livra dos meus temores, dos meus anseios, das minhas preocupações. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós estamos aqui para prestar um culto. É um Deus que nós estamos aqui para buscar a sua face, para colocar os nossos pedidos diante do trono da graça. É um Deus que nós estamos aqui para ouvir a sua voz e também para ser atendido conforme o seu querer e a sua vontade. Eu queria que você curvasse a sua fronte, queria que você adorasse a Deus, engrandecesse o nome do Senhor com uma canção, com um louvor, com uma adoração vinda dos seus lábios aí nesse momento onde você está. Confesse os seus pecados, mas ao mesmo tempo agradeça pelo perdão e seja grato pelo privilégio, pela oportunidade de estar nesse momento participando desse culto em nome de Jesus. Pai amado, estamos diante da Tua presença e nós rendemos graças a Ti mais uma vez. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós buscamos ao Senhor e o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende. Nós clamamos a Ti e o Senhor nos responde e nos livra de todos os nossos temores. Somos imperfeitos, imerecedores, ó Deus, de tamanho cuidado e amor. Mas o Senhor, pela graça, nos assiste com magnífica bondade e misericórdia. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento e que a casa, o local em que estiver indo a Tua palavra nesse momento, venha trazer, ó Deus, cura, restauração, salvação nesses dias. Clamamos a Ti e agradecemos no nome santo, perfeito, lindo e amorável do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluias. Bom estarmos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. E eu convido vocês, se quiser se colocar de pé aí na sua casa. Vamos pedir, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem continuar ministrando aos nossos corações, vem encher a nossa casa com a Tua presença, vem encher as nossas vidas com a Tua presença. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo para a glória do Senhor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Aleluia, te exaltamos, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito
de novo para a glória do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Peça ao Senhor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. Peça mais uma vez, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo para a glória do Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Queremos estar cheios da Tua presença. Para isso, ó Deus, vem nos esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos, ó Deus, do nosso eu, da vaidade que há em nós, da soberba do nosso coração, para que o Senhor encontre morada em nós, Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Senhor está aqui. Continua, Espírito Santo, vem ministrar, vem soprar aos nossos corações, vem sobre cada lar nesta hora, vem com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua unção. Vem, Espírito Santo. Sim, Jesus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Creia, querido. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Cremos, Senhor, cremos nas Tuas promessas, cremos que o Senhor está aqui, se faz presente entre nós. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade, queremos Te adorar. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. A sala do trono,
nome do Senhor. Glorifique a Ele. Só Ele é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Oh Senhor, eu convido você nesta hora, querido, a se derramar diante do Senhor, a colocar diante dele os teus anseios, a colocar diante dele a tua necessidade e adorar o Senhor, exaltar ao Senhor. Louve a Ele, não importa as circunstâncias. Louve a Ele, independente do que você está vivendo. Adore, exalte, glorifique o nome do Senhor. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele se faz presente entre nós. Ele não dorme nem cochila. Ele tem nos guardado debaixo das suas asas. Ele tem cuidado do seu povo. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Estarmos preparados, na verdade, para a volta de Cristo. Precisamos buscar mais a face do Senhor. Conhecermos mais esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus tão tremendo, que tem cuidado de nós. Que um dia deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância, e a esperança de um dia melhor, a esperança do céu, a esperança de que chegará um dia que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E esse dia está próximo. Creia no Senhor. Diga: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. Eu consagro a minha família a Ti, Senhor. Eu consagro a minha casa ao Senhor. Os meus filhos são Teus. O meu casamento é do Senhor. Os meus familiares pertencem a Ti. A palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor nesta hora, Pai. Declaramos as Tuas maravilhas, as Tuas grandezas. Exaltamos e glorificamos ao Santo de Israel, ao único que é digno de ser louvado. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A ti, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo brado de júbilo, Senhor. Recebe a nossa oferta de louvor nesta noite. Recebe o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Amém, aleluia. A honra, a glória, o louvor ao Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dEle. Nós estamos com muita alegria nesta noite diante da presença do nosso Senhor, e nós queremos compartilhar a palavra dEle, já chegando aqui no capítulo final da carta de Pedro. E abra sua Bíblia aí, lá no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Queremos trazer aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Eu creio que Ele virá ao seu encontro, ou melhor, Ele já veio ao seu encontro. O Senhor já falou contigo, mas Ele quer continuar ministrando a você, a sua família, na sua causa. Então, atente-se para aquilo que o Espírito Santo de Deus irá falar contigo em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Aleluia. Vamos ao Senhor, vamos buscar a face do nosso Deus mais uma vez. Eu queria que você pedisse que a palavra fosse direcionada a você, que você se alimentasse dela, clamasse a Deus para que essa palavra, de alguma forma, viesse ao seu encontro na sua necessidade, desafiando, motivando e
edificando a sua vida em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de termos um guia perfeito, a tua palavra. Mas nós somos intérpretes imperfeitos e por isso nós precisamos do Espírito Santo para que as nossas ideias e os nossos conceitos passados não sejam mal interpretados e entendidos. E que o resultado seja sempre positivo, a glorificação e a exaltação do teu nome. Me esconde atrás da tua cruz e que simplesmente o teu filho seja glorificado e exaltado aqui. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, em momentos de crise, é muito comum aparecer abruptos, ou em momentos de crise, é muito comum aparecer pessoas tentando tirar proveito, pessoas querendo de alguma forma ganhar. E no meio gospel não tem sido diferente. Nós temos visto já há algum tempo muitos líderes tirando proveito do rebanho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala que nos últimos dias nós teríamos momentos ou dias ou tempos trabalhosos, porque haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E Cristo também nos alerta que nós deveremos guardar dos falsos profetas que vinham disfarçados de ovelhas, mas no seu interior eles eram como lobos vorazes. E nós iríamos conhecer estes pelos seus frutos. Mateus capítulo 15, versículo 20, Jesus nos dá esse alerta. A vinda dos falsos profetas é proclamada por Jesus e também por seus apóstolos. E constantemente eles estavam dizendo que esses homens eles já estavam entre nós e já estavam ali ministrando ao seu bel prazer, querendo satisfazer a sua vontade, querendo agradar-se e tirar proveito, e não fazer a vontade de Deus e não agradar ao Senhor. E o aparecimento dos falsos profetas é um sinal escatológico, como o próprio Senhor Jesus nos orienta aqui. Portanto, irmãos, convém aqui que nós estejamos atentos a essas advertências e às orientações que o nosso Senhor nos dá. É fato que o pastoreio, ele não é um ser, ou não deve ser uma conduta de perfeição. Nós sabemos, somos homens e nós falhamos. Os homens erram, e seja ele qualquer que seja a liderança que ele exerça dentro do sistema eclesiástico, é possível, é bem provável que ele vá ter um erro em algum momento. No entanto, nós como líderes da igreja, escolhemos pela perfeição e vamos sempre inclinar para o que é certo e para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. O pastoreio, ele é a perpetuação de Cristo e não a perpetuação da nossa natureza adâmica, do pecado. Nós estamos aqui como representantes do Senhor e o peso sobre nós, ele é maior. A cobrança e a exigência sobre nossas vidas, ela é maior, porque há muito é dado, há muito é cobrado. E essa é uma orientação dentro da palavra de Deus para toda a liderança da igreja. Nós notamos que a liderança está um pouco invertida com os seus valores e os seus posicionamentos. Temos visto alguns pastores, alguns pregadores da modernidade pregar uma graça que até alivia a nossa consciência, que
massageia o nosso ego, que nos deixa em posição equilibrada com o pecado, mas não nos desafia, não nos intima, não nos corrige a ponto de odiar o pecado. Infelizmente, essa é uma verdade. E nós precisamos entender que a graça, ela é sim, a graça que veio sobre nós abundantemente e cobre os nossos pecados, mas também é uma graça que nos capacita e nos incita a viver em santidade, a buscar mais a presença do Senhor. Esquecemos que a graça também será um agente que irá nos fazer justos diante de Deus, ou melhor, irá nos apresentar diante de Deus sem mácula, sem pecado, e também irá nos motivar a viver uma vida de santidade aqui nessa terra, a uma vida uma vida pura, a uma vida santa diante de Deus. E é fato que nós temos visto em muitos casos aí, pastores, líderes pregando, alimentando bodes e esquecendo de nutrir as ovelhas do Senhor. Infelizmente, isso é uma verdade. Muitos líderes estão apresentando esse conceito errado sobre graça. Mas posso dizer também que há muitos também aí disposto a agradar, satisfazer a vontade do nosso Senhor. E louvado seja o Senhor por isso, que nós temos visto muitos homens se posicionando nesses dias, pregando o genuíno evangelho. Não o evangelho diluído, não o evangelho fraco, débil, mas o evangelho verdadeiramente firmado na palavra de Deus, o evangelho que deriva de Cristo, um evangelho que é as boas novas, que traz sim a salvação, mas também que traz o juízo de Deus. Isso é verdade. E louvo a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres que têm se destacado nesse aspecto. Louvado seja o Senhor. Eu fico tranquilo quanto aos outros, e é claro, nós devemos pregar, sim, contra esses falsos profetas, mas há um juízo sobre a vida deles, há algo da parte de Deus que virá sobre a vida, porque o próprio Jesus não abandonou o seu rebanho. O nosso Senhor ainda é o pastor dos pastores, Ele é o líder dos líderes, Ele está coordenando a sua igreja, e Ele está ministrando sobre a sua igreja ainda nos nossos dias. Jeremias, profetizando sobre esses pastores que estavam totalmente incoerentes, distantes da vontade do Senhor, diz lá no capítulo 23, versículo 12: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não zelastes por ela. Eu vos castigarei pelo mal que cometeste, afirma o Senhor. Cristo não está indiferente ao modo em que as suas ovelhas estão sendo tratadas. Há um juízo para aqueles que pastoreiam, que lideram com displicência. Há algo da parte de Deus vindo ao encontro desses homens que estão agindo de forma maligna no que diz respeito ao seu trato com as ovelhas do Senhor. Descansemos em Cristo Jesus e veremos que o Senhor fará justiça, o reto juiz fará justiça ao seu povo. Chegamos aqui no último capítulo da epístola de Pedro, e depois de tratar com a igreja quanto às suas práticas e posicionamentos ante o sofrimento, neste versículo Pedro, ele oferece diretrizes aos pastores da igreja local. Pedro mostra aqui detalhadamente para quem ele escreve esta carta, dizendo que é para os presbíteros da igreja, a liderança, os anciãos da igreja. Mas quem eram os presbíteros naquela época? E nós vamos ver que eram homens que exerciam o ofício pastoral sobre a igreja. Eles iniciam o seu ministério lá em Atos, quando a igreja está em formação, e Pedro escreve, ou melhor, Paulo escreve aos presbíteros de Éfeso, trazendo uma palavra para que eles pudessem ministrar para a igreja, direcionada pelo Espírito Santo, é claro. Nós não encontramos aqui
momento específico ou pontual, como acontece no caso dos diáconos, que é escolhidos pela igreja para que os apóstolos se afadigassem na palavra e eles exercessem a repartição do pão com os órfãos e a viúva, uma espécie de assistência social. Mas nós sabemos que esses homens, os presbíteros, eles foram homens de Deus, designados por Deus, pelo Senhor, para cuidar do seu povo. Eles eram homens que estavam ligados ao cuidado espiritual da igreja. E são os líderes que deveriam servir de modelo para a igreja do Senhor. E aí, tem como prioridade, é claro, acima de tudo, proteger as ovelhas, o rebanho de Cristo. Os presbíteros, eles foram gradativamente também ocupando o espaço, o lugar dos apóstolos. Esse desenho de governo de igreja é muito parecido com o nosso governo de igreja, igreja presbiteriana. Pedro, ele volta essa atenção aos presbíteros como os seus leitores e ele começa a mostrar como eles deveriam agir em tempos de crise, em tempos de dificuldade. O pedido e a súplica de Pedro aqui é que os líderes eles tomassem um posicionamento para que assim se tornassem um exemplo para o povo de Deus. Pedro traz aqui algumas lições para nós, de uma forma muito singela e preciosa aos nossos corações. Ele vai ministrando, mostrando em que esses homens, essa liderança, deveria se tornar o exemplo e o modelo. E logo no versículo 1, Pedro, mesmo sendo visto pela igreja primitiva como um líder superior, como um apóstolo ou um dos, vamos dizer assim, um dos homens que estavam em alta patente na igreja, mesmo assim, Pedro, ele se coloca em sentido igual. Ele se coloca como participando do ministério do sofrimento, mas também de Cristo, mas também como presbítero como eles, líderes como eles eram. Duas coisas Pedro faz aqui. Primeiro, ele mostra essa humildade, essa graça que ele tinha de se colocar em pé de igualdade com os seus irmãos, mas também de mostrar aqui que ele, sendo um homem usado por Deus, um homem que já tinha uma experiência, uma bagagem com o Senhor Jesus, ele estava agora se direcionando para a sua igreja, e o mesmo julgamento que ele colocava sobre a liderança local, ele colocava sobre ele também. A mesma missão que ele colocava sobre a igreja local, ele colocava sobre ele também. O mesmo pedido que ele fazia aos líderes da igreja, ele estava cumprindo, ou estava fazendo também. Aqui, apesar de ser apóstolo, ele considerava presbítero lado a lado dos seus presbíteros, dos seus líderes. Isso mostra uma humildade fora do comum, porque o pastoreio não está ligado, ou não está dizendo, ou relacionado no que diz respeito à nossa patente, ao nosso cargo, ao nosso ofício. Não é nada disso. É bem provável que em cada igreja local daquela havia um conselho, um grupo reunido ou por região ou por igreja que administrava ali o povo de Deus. É claro, debaixo ainda da orientação dos apóstolos. E é muito comum, irmãos, a gente vê em muitos casos homens que se levantam com uma prepotência, com orgulho, com um desdém, com o seu ego inflamado, querendo tomar uma visibilidade ou até querendo aparecer mais que os outros no meio do povo de Deus. Isso é muito comum. Nesse tempo em que eu tenho andado em congressos, na área acadêmica, seminário, cursos que eu tenho feito, eu tenho visto muitos homens cheio desse sentimento maldito, que é o orgulho. E muitos deles, na maioria dos casos, não tinha nenhuma formação, não tinha uma boa instrução dentro da área acadêmica, é claro, e que nós encontramos também homens que dentro da área acadêmica, que são também orgulhosos e que são presunçosos, que são amantes de si mesmos. Isso também é claro. Mas o volume de pessoas, de homens de Deus, que nós encontramos, e graças a Deus por isso, cheio do Espírito Santo, com humildade fora do comum, com um tato
tato, com uma sensatez no seu cuidado pastoral absurda. E esses são exemplos a ser seguido. São aquelas pessoas que sabem cuidar do seu rebanho, são aquelas pessoas que, apesar do grau acadêmico, doutorado, mestrado, apesar de tudo que ele de reconhecimento no olhar humano, ainda consegue manter uma simplicidade, uma humildade diante de todas as pessoas. E isso é precioso por demais aos olhos de Deus. E louvado seja o Senhor que Deus ainda tem preservado esses. E nós temos que orar para que Deus continue abençoando a sua igreja e cuidando para que homens assim se tornem aqueles que devem ser seguidos, ou se tornem aquele que é o nosso representante diante da sociedade. Claro, aqui Pedro fecha esse tempo, mostrando esse posicionamento que deve ser tomado pela sua liderança, apresentando-se como um presbítero em igual posição, mas nós não podemos confundir aqui que a humildade e a autoridade. Ele ainda era autoridade sobre a igreja, e nós devemos respeitar a autoridade sobre a igreja. Nós devemos respeitar a nossa liderança. Nossa liderança tem um dever de agir com humildade, e nós temos o dever de respeitar a nossa liderança como autoridade sobre nós. No versículo seguinte, no versículo 2, ele mostra um modelo de espontaneidade e de modéstia. Pedro diz, faça de boa vontade, não com constrangimento, espontaneamente, não por sorte da ganância. Ele oferece aqui algumas orientações sobre o correto pastoreio em tempo adverso, em tempo de crise. O ministério não deve se desenvolver com constrangimento e ganância. Ele deseja que os líderes aqui apresentassem uma boa vontade em fazer a obra de Deus. E é claro, meu querido, como Deus, Ele se agrada disso, em ver a sua liderança buscando fazer todas as coisas com boa vontade, com espontaneidade, sem constrangimento e também sem ganância. A instrução de Pedro aqui é uma condenação ao pecado da preguiça. Muitas vezes as pessoas, elas não estão com essa disposição em servir, em agradar, em fazer a vontade do Senhor, em servir uns aos outros. Infelizmente, não tem a predisposição ou a proatividade de se levantar e atender aqueles que estão precisando. Normalmente, as pessoas, elas são direcionadas, elas são intimadas a fazer o bem. E Pedro está alertando para que essa atitude por parte dos líderes, ela seja uma atitude independente de qualquer coisa, independente da sua própria vontade. Busque fazer a vontade de Deus, em agradar ao Senhor com alegria e satisfação. Um alerta dado pelo apóstolo Pedro ou Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, olha, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. E essa deve ser o nosso posicionamento e a nossa ação, a nossa atitude. Em alguns sentidos, a igreja ela vai funcionar como empresa, isso é fato. Mas a igreja não deve funcionar debaixo da lei de mercado. Ela não é uma instituição em que o líder vai tirar proveito, em que o líder vai tirar algum tipo de benefício. Ela não deve ser uma instituição em que o pastoreio é o pano de fundo, não. Ou em que a liderança é o pano de fundo, não. Não é isso. A igreja é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Ela tem um propósito primário de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho. E tudo aqui na igreja, tudo que faz parte da igreja, deve ser usado prioritariamente para a obra de Deus, para que o evangelho avance. Por isso, essas duas instruções aqui se encaixam perfeitamente, espontaneidade e modéstia. Eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, de mim mesmo, para agradar ao Senhor. Eu não estou aqui visando lucro, eu não estou aqui visando ser rico com essa igreja, não. Eu estou aqui para a obra de Deus, para me gastar, se deixar gastar em prol das almas que se perdem, em prol daqueles que precisam do evangelho, em prol da igreja do Senhor. Essa é a missão do pastor. Não devemos pastorear desejando os recursos
E essa deve ser a motivação dos líderes, jamais uma motivação financeira, jamais. A igreja não é uma empresa cuja finalidade é o enriquecimento dos seus líderes, não é. Isso é um sério pecado. Se a igreja se direcionar à cobiça, se a igreja se direcionar à ganância, aqui é uma condenação ao pecado da avareza. O Senhor está nos alertando e trazendo sobre nós uma orientação para não cair nesse pecado maldito que tem feito muitos líderes nos nossos dias caírem e se desviarem da verdade da palavra de Deus, infelizmente. No versículo 3, Pedro mostra um modelo de servo. Os presbíteros, os líderes, eles não devem ser dominadores, senhores, opressores do rebanho. A igreja não pode ser governada por ditadores ou administradores déspotas, opressores, impiedosos. Não deve. O líder não é um tirano que senta no trono e abre a boca para ser servido. É o contrário disso. Ele não é um chefe que faz o mundo girar em torno dele. Não é nada disso. A ordem aqui é o seguinte, olha, sirva como eu sirvo, assim como Cristo serviu, vamos servir ao teu povo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Sirva aqueles que estão sendo pastoreados por você. Sirvam aqueles que precisam da sua palavra. Sirvam a tua igreja, sirvam ao teu povo. Essa é a direção dada por Deus aqui. A ordem também aqui, olha, faça o que eu faço, assim como eu estou servindo, sirva também a Deus. Assim como eu faço na minha casa, faça também na sua casa. Assim como você trata os seus filhos, assim como eu trato meus filhos, assim como eu trato a minha esposa, assim como eu trato os meus entes queridos, trate você também, faça o mesmo. Não como ditadores, não como opressores. Leia a Bíblia, se envolva na obra, sirva a Cristo como eu sirvo. A liderança, os presbíteros, os pastores devem ser agentes que estimulam, que inspiram o povo de Deus através do exemplo. Nós devemos arrastar as pessoas. Nós somos aqueles que estão constantemente pregando a esperança. E é verdade, a esperança é algo bom de ser pregado. E temos mostrado o quanto Deus tem sido bom para conosco. Mas nós devemos também pregar aquilo que Deus nos incita a fazer, aquilo que Deus está nos chamando a fazer, aquilo que Deus está nos direcionando a fazer, a cumprir com propósitos, a votar e cumprir com os votos diante de Deus. Essa é a direção que nós recebemos do Senhor. Não pelo autoritarismo. Na igreja do Senhor, aquele que serve é maior. Eu estou falando aqui também no que diz respeito à sua honestidade. Seja honesto. Seja honesto com suas contas. Nós somos servos da igreja e nós não estamos competindo uns com os outros. Essa não é a intenção. Não é o propósito de Deus entre a sua liderança. Isso se estende também às outras denominações, assembleianos, presbiterianos, batistas, metodistas. Nós não competimos uns com os outros. Somos todos pastores do rebanho de Cristo. Temos a mesma incumbência, cuidar do povo de Deus. Somos pastores por incumbência, porque Deus é o pastor, o supremo pastor. E nós prestaremos conta a Ele pelo cuidado com o seu povo. É claro, queridos, nunca seres humanos, eles devem tomar por direitos esse posicionamento. Mesmo que você venha se afadigar, mesmo que você venha se gastar, trabalhar laboriosamente, de forma fiel pela igreja, entenda, Cristo é o Senhor da igreja e não você. O seu trabalho aqui não é vão. Mas você não está trabalhando para ser reconhecido ou para se colocar em grau de ditador da igreja, de mandante, de dono da igreja. Não, não é isso. Essa não é a orientação de Pedro. Por fim, no versículo 4, ele olha, espere no Senhor, descanse em Deus.
Descanse em Cristo. Pedro conclui a sua orientação com essa maravilhosa verdade. Primeira coisa que ele diz aqui é que o nosso Senhor Jesus, ele retornará. Ele virá e consumará a obra que ele começou. Ele está vindo, ele não tardará. E isso ocorrerá e marcará o início de uma nova história. A segunda é que nos é oferecida aqui, é que como líderes da igreja, como presbíteros, como pastores da igreja, nós devemos ser devotados e aplicados na nossa missão, no nosso ofício, porque há uma garantia de galardão. Deus recompensará os líderes fiéis pelo todo suor derramado, pelas suas lágrimas. Ele trará ao seu tempo a devida recompensa. Nós não devemos esperar um reconhecimento humano apenas. Se todos os nossos esforços, se todo o nosso trabalho neste plano não for reconhecido, mesmo assim, o pastor, o líder, ele deve ter o compromisso de fidelidade com Deus, servindo ao Senhor com humildade. E quem serve a Deus não espera por aplausos. Quem serve a Deus não se desencoraja com as críticas. Não tem medo da perseguição e da crise. Quem serve a Deus não vende a sua consciência. E não põe o seu ministério no balcão do comércio. Quem serve a Deus prega a palavra. Prega para o povo dele. E não precisa ter medo de homens. Descansemos no Senhor. Descansemos em Deus. Todas as nossas lágrimas e a perseguição sofrida terá um retorno do próprio Cristo. A inacessível coroa de glória aqui é que naquele tempo todo competidor ele recebia uma coroa, e era uma coroa feita de plantas, e com o tempo aquela coroa ela murchava. Mas essa coroa que recebemos do Senhor é uma coroa eterna. O apóstolo está dizendo que a nossa recompensa não é aqui. Cristo nos dará uma coroa de glória e em glória. O próprio Senhor nos recompensará e nos abençoará por todo o serviço prestado e por toda a lágrima derramada. Porque estamos fazendo para Ele e não para os homens. Por tudo isso, meus queridos, vale a pena servir ao Senhor. Por tudo isso, vale a pena se gastar no Evangelho. Vale a pena se envolver na obra de Deus. Vale a pena oficiar, liderar, participar daquilo que Deus está fazendo na terra por meio da sua igreja. Vale a pena estar na frente do seu povo. Vale a pena cumprir a ordem e o mandamento do Senhor, olhando para as Escrituras como o nosso guia e o nosso suporte para conduzir o rebanho de Cristo até Ele. Nós temos o dever de tirar as ovelhas do poço e levar ao cimo do monte, para perto de Deus. Essa é a nossa missão, somos instrumentos chamados para isso. E uma aplicação à nossa liderança, que sejamos responsáveis no nosso pastoreio na casa do Senhor. Que nós venhamos rever as nossas motivações, que nós devemos cuidar dos nossos corações e amar o povo de Deus e não os recursos. Que nós não venhamos de forma alguma perder o foco, mas se direcionar e focar a nossa caminhada com Deus e em Deus, preocupando-se e tomando cuidado para que esse foco jamais seja mudado. E que seja sempre fazer a vontade e agradar ao Senhor. Que tenhamos paciência e esperemos o tempo de Deus se cumprir nas nossas vidas e nas nossas causas. Que Deus venha nos abençoar e nos usar nesses dias tão caóticos. Uma outra aplicação para os nossos irmãos e para a igreja do Senhor é que respeite os seus líderes. Respeite aqueles que Deus colocou para pastorear você.
Proporcione uma vida digna. Reflita, reveja a sua conduta quando a sua liderança lhe chamar por meio da palavra para te orientar, para exortar, para a sua edificação. Fuja dos líderes gananciosos, vaidosos e opressores. Os guias que Deus confiou à sua igreja são os que têm uma forma muito peculiar no serviço, no amor e no cuidado para contigo. Então, atente-se para as suas orientações. São dias maus e são dias de crise. São dias terríveis. Mas nós temos a palavra de Deus do nosso lado. Como líder, às vezes nós olhamos para situações e notamos que é muito difícil a caminhada. Mas, ao mesmo tempo, somos confortados pelo Espírito Santo de Deus a nos deparar com palavras como essa, que nos incentiva a abraçar um modelo que não falha. Um modelo de humildade, um modelo de espontaneidade e modéstia, um modelo de serviço, um modelo de expectativa, de esperança no Senhor. Um modelo a ser seguido, porque o nosso exemplo máximo, Jesus Cristo, viveu tudo isso e da mesma forma. E hoje, Ele espera por nós. Sabendo do desafio que nós encontramos aqui na palavra, e que essas orientações, elas são reais para ser aplicadas nos nossos dias. Tomemos posse dessa promessa. Estou fito com os olhos na recompensa que há de vir, caminhando com Cristo e cumprindo os seus mandamentos, buscando agradar e fazer a tua vontade. E eu verei os seus propósitos se cumprirem em minha vida aqui nessa terra. Que Deus abençoe e que o Senhor continue a ministrar o seu coração durante essa semana. Que essa palavra encontre guarida no seu ser e que você seja desafiado por ela, intimado a cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Quero orar com você. Quero pedir que você curve a sua fronte, agradecendo ao Senhor e louvando por esse tempo, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Pedimos que o Senhor continue a cuidar da sua liderança, daqueles que foram chamados ao pastoreio, daqueles que foram chamados ao oficialato na sua igreja. Somos também coparticipantes do sofrimento de Cristo. Passamos por muitas lutas e provações. E clamamos para que o Senhor motive a cada um de nós para cuidar do teu povo com uma legítima preocupação e interesse sincero. Que o Senhor nos sustente e que nós possamos ter o suficiente para cuidar da nossa família. Levante mais líderes, levante mais homens, mulheres, dispostos a liderar com todos esses atributos, sendo uma referência neste mundo, sendo pessoas que ministram por meio do seu exemplo, com humildade, com disposição, com os seus serviços e com uma expectativa gloriosa e eterna. Abençoe o teu povo, cuide dos teus irmãos, sustente, tome em teus braços, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Uma semana de vitória para você, em nome de Jesus.